Bem-vindos para a segunda parte do vídeo O que é o nacionalismo, erros de interpretação e confusão de conceitos, e este vídeo será inteiramente para apresentar livros, portanto vai ser um vídeo bibliográfico para nos ajudar a perceber toda a primeira parte do livro, O que é o nacionalismo. E para começar, começamos com este livro aqui, portanto, que eu tenho aqui ao meu lado, Qu'est-ce qu'une nation? Portanto, de Ernest Renan. Qu'est-ce qu'une nation? O que é uma nação? De Ernest Renan, que eu tenho aqui ao meu lado, que é um dos livros que melhor explica o conceito de Estado-nação. Depois vamos seguir com um livro que eu também falei no primeiro vídeo, portanto, René Raymond, Les droites en France, As direitas em França, ou As direitas hoje, que é um livro que explica, portanto, a tripartição dentro dos conceitos da direita em França, não é? A direita legitimista, a direita bonapartista e a direita orleanista, muito interessante para quem quer desenvolver os seus conhecimentos sobre os conceitos em termos da história das ideias. Depois temos, em termos do gaullismo, compreender o que é o gaullismo, aonde, dentro da história das ideias, está situado o gaullismo, no eixo político, ou esquerda-direita, não é? E para isso temos, portanto, Charles de Gaulle, Mémoire de Guerre, um livro muito interessante, Memórias de Guerra, Charles de Gaulle, que nos explica o seu posicionamento político. Há aqui um capítulo muito interessante sobre isso. Depois vamos então analisar aqui rapidamente alguns livros que nos ajudam a perceber, dentro da história das ideias, temos Jaime Nogueira Pinto, A Direita e as Direitas, muito interessante, que nos explicam as várias direitas em França, em Inglaterra, Alemanha, a evolução histórica das direitas e em Portugal também, um livro de referência, Jaime Nogueira Pinto, A Direita e as Direitas, portanto, um livro a ter em conta para quem estuda todos esses fenómenos. Depois, dois livros muito interessantes sobre a evolução do conceito de nacionalismo desde 1789. A nível histórico, dentro da Europa, dentro das nações que compõem a Europa, temos Henrique Hobsbawm, A Questão do Nacionalismo. A Questão do Nacionalismo, portanto, um livro muito interessante em termos históricos, que nos ajuda, portanto, a perceber, portanto, a movimentação do nacionalismo e das ideias nacionalistas a nível de história, não é? Na Europa. Outro livro que também nos ajudam a perceber a questão dos nacionalismos, com o mesmo tema dos nacionalismos, de Ernest Gellner. Ernest Gellner nos escreve aqui este livro, nos brinda com este livro dos nacionalismos, também muito interessante a nível histórico, não é? Retratando o ponto de partida, 1789, por aí fora, e percebermos do que é que nós estamos a falar quando falamos em nacionalismo. Continuando, um livro muito interessante que me foi oferecido pelo próprio autor, Pedro Perestrelo, que nos escreve aqui Nacionalismo, o futuro de Portugal e da Europa, um livro que eu posso dizer que eu gostei bastante, que me agradou bastante, escrito de forma simples, mas que nos consegue mostrar, de facto, quando muito próximo do nacionalismo cívico, não é? Do antigo Partido Renovador, que é agora o ERT. Muito interessante este livro, que nos mostra algumas questões muito interessantes. Depois temos Introdução à Política 1 e 2, textos da Introdução à Política 1 e 2, que nos ajudam os conceitos que defini, todos os conceitos políticos que nós devemos ter em conta para compreendermos os fenómenos. Depois um livro muito interessante de Pierre Manon, portanto, A Razão das Nações, e depois Reflexões sobre a Democracia na Europa. Aqui o autor nos explica, de facto, o que é que nós entendemos quando falamos sobre nação, o conceito de Estado-nação, muito bem aqui retratado neste livro, Pierre Manon, edições de 70. Depois, quando nós falamos em corporativismo, em Estado Novo, quando nós falamos nas ideias de António de Oliveira Salazar, e quando eu ouço mais uma vez barbaridades, era da extrema-direita, era o Hitler português, meus amigos, não há nada melhor do que estudar os livros Pensamento e Doutrina Política, de António de Oliveira Salazar, os textos antológicos, um livro importantíssimo que nos ajuda a perceber, quando falamos em corporativismo, quando falamos em Estado Novo, quando falamos em tudo isso, o que é que nós estamos a falar. Depois temos um livro que me ajudou muito nos meus estudos, Introdução à Ciência Política, de António José Fernandes, Teorias, Métodos e Temáticas,
que acaba com um capítulo muito interessante sobre a história das ideias, e devo de dizer que este livro ajudou-me muito, Introdução à Ciência Política, que já li há muitos anos, mas que me, digamos assim, introduziu na história das ideias e na ciência política de uma forma clara e precisa para entender todos os fenómenos políticos à nossa volta. Por fim, quando nós falamos em nacionalismo integral, a origem do nacionalismo integral, encontramos na Action Française pela mão de Charles Maurras, o grande Charles Maurras, e atenção, nacionalismo integral, monárquico, com base monárquica, nada tem a ver com extrema-direita e muito menos ainda com ideologias germânicas. Este autor, Charles Maurras, se opôs completamente, portanto, às ideias germânicas, nacional-socialistas alemãs. Ele foi um combatente ardente, mesmo no governo de Vichy, atenção, porque há muita gente que desconhece essa parte também, não é? Em que se fala muito do governo colaborador, não é? Mas atenção, que Charles Maurras se opôs sempre à Alemanha. E agora também, já que estamos a falar nisso, os soberanistas franceses, muito bem representados hoje um dos seus principais ideólogos, não é? Que é Pierre-Yves Rougeron, do Cercle Aristote e da editora Perspective Livre e Cercle Aristote. Pierre-Yves Rougeron e também o principal mentor do Partido Patriota, que é Florian Philippot, antigo membro da Frente Nacional. Portanto, estes políticos que denominei, esses autores, fazem parte do que se denomina em França os soberanistas. E o soberanismo é anti-germânico. Eu vou repetir, o soberanismo normalmente é anti-germânico. Principalmente o soberanismo francês. Opõe-se completamente às ideologias germânicas, principalmente aquelas de 1945, e também estas novas da União Europeia e tudo isso. Portanto, nós quando falamos em soberanistas, estamos a falar das pessoas que defendem a sua nação. Portanto, vou repetir, o soberanismo distingue-se do nacionalismo. O soberanismo é uma ideia de que não há poderes externos que possam comandar a nação, enquanto que o nacionalismo é, portanto, a nação como centro do poder, não é? Como centro político e económico do poder. Então, espero que tenham gostado. O melhor livro, de facto, é este, não é? Qu'est-ce qu'une nation, o que é uma nação, portanto, deste autor, portanto, Ernesto Renan, que é aqui, de facto, a referência. Nunca foi escrito nenhum livro que conseguisse definir, de facto, o que é quando nós falamos de nação, de Estado-nação, da ideologia nacionalista, do patriotismo, de todas essas coisas, para que não haja confusão. Eu vejo muita confusão na internet, no YouTube, na comunicação social, em vários sítios, pessoas que metem tudo no mesmo saco, que chegam a dizer coisas do género Putin é da extrema-direita, por exemplo, ou então os tais batalhões lá da Ucrânia defendem a democracia, enfim, é confusão atrás de confusão. Porquê? Porque as pessoas não leem, não estudam, não procuram saber. A única coisa que as pessoas fazem é repetir as frases e os clichés da comunicação social, do Jornal das 20, dos analistas, que a maior parte das vezes não percebem nada, estão ali na televisão, comentam vários assuntos da qual nem sequer percebem, e é triste quando nós chegamos a esse ponto, porque não há estudos, não há conhecimento, não há, ou então convém não haver, não é? Digamos assim, será mais esta a razão, não é? Que convém que as populações não tenham muito entendimento, por isso é que o nosso ensino, os padrões, portanto, nós temos padrões de abaixamento cada vez mais visíveis, não é? No ensino académico e no próprio ensino escolar, não é? Em que cada vez mais vemos, portanto, de facto, que o conhecimento está a baixar cada vez mais, não é? Isto é perigoso, é grave, porque um povo que perde o conhecimento é um povo completamente manipulado, completamente servil, que nem sequer consegue ter ideia das coisas à volta, não é? E nós temos visto o que se tem passado na Europa, não é? Neste ponto eu dou os parabéns também aos nossos irmãos brasileiros, que têm feito um trabalho fantástico,
só para vocês terem noção, eles têm canais atrás de canais no YouTube a divulgarem trabalhos, livros, ideias. Tudo isso também deve-se muito ao grande professor Olavo de Carvalho, não é? Que abriu as portas no Brasil. E nós precisamos aqui também, a nossa ala conservadora, a nossa ala da direita, precisa de mais trabalho na internet, de mais pessoas a fazer trabalhos, de mais união também, que é uma coisa que não existe, não há. Há muito pouca união, uma maior união, não é? Precisamos talvez de uma TV completamente dedicada, portanto, à direita, ao conservadorismo, às tradições, a própria tradição cristã. Precisamos mesmo, como em França, não é? Em França temos vários canais, não temos só uma, temos vários, temos a TV Liberté, temos vários canais, portanto, que têm um trabalho, temos também um canal só da direita em França, não é? Tudo na internet, não é? Que eles têm um trabalho muito grande na internet, e nós aqui em Portugal ainda temos muito pouca gente. Mas não estou a dizer com isso que não há gente com condições. Sim, senhor, há gente com condições, gente que pode fazer um trabalho fantástico, e vamos tentar não cair nos clichés, não é? Como dizem os extremos orientais, os mantras, não é? Que nos recitam na comunicação social, e termos os olhos bem abertos e entendermos muito bem as coisas, estarmos bem clarificados em relação aos conceitos, às doutrinas, aos posicionamentos, saber o que são as ideias, a história das ideias, mesmo no mundo que cada vez mais está a abandonar o político, não é? Nós sabemos muito bem disso, não é? Leo Strauss falava muito disso, não é? O fim do homem político, não é? E muitas vezes isso deve-se à ignorância e ao hiperconsumismo que nós estamos a ter, e também ao hipnotismo, portanto, das redes sociais, muitas vezes, dos canais simplistas que estupidificam a mente das pessoas e impedem as pessoas de terem massa crítica. Espero que este canal possa contribuir. Há muito mais livros, meus amigos. Há muito mais. Há uma catrafada de livros, muitos livros franceses, muito livro também escrito em inglês, não é? Também interessante, sobre o conservadorismo, sobre o tradicionalismo, sobre o nacionalismo, sobre as próprias ideias cristãs e espirituais. Isso aí temos muita coisa em brasileiro também, em português do Brasil, não é? Temos muita coisa. Parabéns mais uma vez aos nossos irmãos brasileiros pelas edições dos livros que têm feito, há muita coisa editado no Brasil que aqui não há em Portugal, que infelizmente aqui não chega, e espero que tenham gostado de mais este vídeo e que tenha sido uma ajuda, que eu tenha sido útil também, e mais uma vez um abraço e obrigado a todos os seguidores deste canal. Até uma próxima.